Olá! Neste vídeo, iremos demonstrar como deve ser feito o cadastro de imóveis dos proprietários e também demonstrar como alocar locatários neste imóvel, caso haja necessidade, no sistema de controle de acesso, o Inspector Prime. Os proprietários normalmente se cadastram na administração do condomínio, porém, este cadastro pode ser feito em qualquer um dos terminais, como por exemplo na portaria e na triagem de serviço. Basta entrar com um usuário e senha que esteja com as permissões de acesso para o cadastro deste morador. Para isso, para efetuarmos o cadastro, é necessário abrirmos o sistema de controle de acesso. Para isso, localizamos a nossa área de trabalho, o ícone chamado o Inspector Prime Terminal. Clicamos duas vezes para abrir. Perceba que o sistema irá abrir uma barra na parte superior. Clicamos no botão Login e informamos o nosso usuário e senha. Antes de efetuar o cadastro do proprietário em si, precisamos cadastrar o seu imóvel antes, que normalmente recebe a nomenclatura de quadra e lote. Para isso, clicamos no botão Condomínio e clicamos novamente no botão Imóveis. Perceba que o primeiro campo é chamado Identificação do imóvel. Neste campo, devemos colocar os dados da quadra e lote abreviado. Por exemplo, vamos supor que fosse quadra 9, desculpa, tudo em maiúsculo, quadra 9, lote 10, por exemplo. E eu clico Enter. O sistema irá emitir uma mensagem dizendo que este imóvel não existe e se desejamos cadastrar um novo imóvel. Clicamos em Sim. No campo Descrição, iremos colocar o nome por extenso desta quadra e lote. Por exemplo, quadra 09, lote 10. Caso o condomínio possua setores, é possível informar o setor, por exemplo, 18A. No campo Endereço, pode-se inserir o endereço desta quadra e lote. Rua dos Pássaros, número 30, por exemplo. Posso colocar o telefone e um ramal, por exemplo. Nenhum desses campos é obrigatório a preencher, tá? Fica a critério da associação quais são os campos mais importantes. Perceba que o próximo campo é denominado PIN do proprietário. Porém, como ainda não cadastramos o proprietário, não tem por que preencher este campo. Depois nós iremos fazer esse procedimento. Aí colocamos aqui embaixo a data de aquisição deste imóvel. Esse dado, essa informação pode ser verificada com o próprio morador. Vou dar um exemplo que ele comprou no dia 1/4, por exemplo. 1/4 de 2015. Um exemplo. Ok? Clicamos agora no botão salvar. Caso a quadrilote, por exemplo, já tenha sido cadastrada anteriormente, pode acontecer esse caso, basta apenas o pessoal da administração verificar se a quadrilote está cadastrado. Como é que se faz isso? Você clica neste botãozinho quadradinho e ele vai listar todas as quadras e lotes que já estiverem cadastradas. Tá? Se a pessoa já souber qual é a quadrilote, por exemplo, em vez de clicar para pesquisar aqui, basta digitar aqui no campo identificação do imóvel, por exemplo. Deixa eu ver qual é a quadra. Temos cadastrada a quadra 5, lote 3, por exemplo. Então eu clico em sair e digito aqui Q05 L03 e clico Enter. Na hora que eu clico Enter, o sistema me traz o cadastro que já está pronto. Perceba que não existe proprietário nessa quadra, então, ou seja, eu posso afirmar que nesta quadra e lote ninguém mora. Ela apenas está cadastrada no sistema, porém não tem vínculo com nenhum proprietário. Se clicarmos no botão limpar, todos os dados deste campo são limpos. Como já cadastramos o imóvel, agora podemos cadastrar o proprietário deste imóvel. Para isso, clicamos em sair, nessa janela, e clicamos agora no botão proprietários. No campo PIN, iremos digitar o RG do proprietário. Vamos supor que fosse 76 54 39 o RG. E apertamos Enter. Perceba que é emitida uma mensagem que essa pessoa não existe no banco de dados. Se desejamos cadastrar uma nova pessoa, clicamos em Sim. Digitamos o nome do morador. E temos os dados adicionais do cadastro, como por exemplo, sexo, data de nascimento e RG. Nenhum desses campos é obrigatório, como nos imóveis também. Fica a critério da associação definir quais são os campos essenciais para o cadastro. Selecionamos o sexo do morador
do proprietário, a data de nascimento, por exemplo, 1/3/1970, o RG, copiamos o PIN aqui, é o mesmo RG do morador, então podemos copiar e colar. No campo CPF, digitamos o CPF do proprietário. Caso o morador possua um veículo, podemos informar a placa, a cor do veículo e alguma observação. Por exemplo, que aos finais de semana este morador não aceita receber visitas, por exemplo. Perceba que no lado direito nós temos 3 campos em branco. Esses campos são os campos de foto do cadastro. Cada morador pode possuir até 3 fotos. Por exemplo, podemos padronizar que a primeira foto seja uma foto do rosto do morador e que a segunda foto pode ser uma foto da CNH, por exemplo, caso seja de interesse da associação. Caso o computador que está efetuando o cadastro possua uma webcam, basta clicar nesse primeiro ícone para tirar uma foto do morador. No meu caso, meu computador não possui uma webcam, então eu precisarei importar uma foto do meu computador para esta tela. Para isso eu clico neste ícone dessa pastinha e seleciono qual é a foto que eu quero que seja do morador. Por exemplo, essa. Agora, no quadro 2, eu vou colocar uma foto da CNH do morador, por exemplo. Localizo também e seleciono a CNH. Nesta aba, já está tudo ok. Agora clicaremos na aba Acesso, a nossa próxima aba. Perceba que algumas informações aqui na lateral estão marcadas. Porém, o padrão é todas essas informações estarem desmarcadas. É importante que todas essas informações estejam desmarcadas. Porém, perceba que nós temos um campo chamado autorizante. Este campo significa que esta pessoa, o proprietário Roberto da Silva, está apto a receber visitantes, ou seja, é do interesse dele receber visitantes no condomínio. Caso seja do interesse, marcamos a caixa autorizante. Caso não seja do interesse receber visitantes, desmarcamos a caixa. Isso fará com que ele apareça nas portarias, para quando chegar um visitante, para falar assim, quem o visitante José da Silva irá visitar? Aí o porteiro precisa apontar qual proprietário ele vai visitar. Então isso é um campo muito importante. A próxima aba é a aba chamada Grupos. Perceba que no grupo principal é a categoria de acesso deste morador. Quem o Roberto da Silva é no sistema? Ele é um visitante? Não, no nosso caso ele é um morador. Para alterarmos isso, clicamos neste quadradinho do lado direito e temos todas as categorias de acesso do condomínio Alphaville. Por exemplo, iremos selecionar como se fosse um morador, por exemplo. Seleciono e confirmo. Perceba que neste momento agora ele será tratado como morador. Ou seja, ele está apto para passar nas cancelas e para passar na triagem de serviço, caso seja do interesse, e nas catracas da portaria. Na aba Cartões, iremos digitar o número do cartão deste morador. Na associação, terá uma caixa. Normalmente essa caixa contém 100 cartões e esses cartões vão ser entregues para todos os moradores e todos os dependentes de morador. Eu vou dar um exemplo de como faz para vocês visualizarem o número do cartão. Por exemplo, perceba que quando vocês pegarem um cartão na mão, esse cartão vai ter alguns campos. Aqui são os números do cartão, certo? Este primeiro campo, esses primeiros 5 dígitos, são referentes ao número do cartão. É esse número que nos interessa. Esses outros dígitos são relativos ao número de série do cartão. Isso não nos importa. Então, por exemplo, podemos definir que o número deste cartão da foto, por exemplo, é 05018. Este é o número que devemos informar aqui no sistema. Para isso, como é que a gente faz? Vocês vão clicar neste ícone aqui do lado do número do cartão. Perceba que aqui embaixo há um filtro. Normalmente, por padrão, ele vai sempre puxar pelo número do cartão. Então, o que vocês vão fazer? Vão clicar nesta aba denominada número interno do cartão. Perceba que na hora que eu clicar,
Aqui vai alterar o filtro. Vou clicar. Perceberam que o filtro foi alterado. Neste momento, podemos digitar o número do cartão. Vou dar um exemplo. Por exemplo, vou colocar aquele cartão conforme da foto. 05018. Deixa eu verificar se é isso. 05018. Digito aqui e pressiono a tecla Enter. Se ficar em branco, como aqui, significa que o cartão não está cadastrado no sistema. No meu caso, existem outros cartões. Para isso, clico aqui em Sair, localizo novamente os cartões, posso vir com o mouse até a parte inferior, até localizar os meus cartões que estão cadastrados. Seleciono, vou dar um exemplo, por exemplo, como se fosse esse cartão, o cartão do morador. Localizo o cartão no cadastro e seleciono Confirmar. Ele irá me trazer os dados do cartão aqui. A próxima aba é denominada Endereço. Podemos colocar, por exemplo, qual é o outro endereço onde esse morador reside, ou onde, desculpa, o morador não, esse proprietário reside. Podemos colocar o endereço da residência dele, atual, por exemplo, caso seja de interesse, não é obrigatório. E clicamos em salvar. Perceba que agora, após salvarmos o cadastro deste proprietário, que o RG na parte superior permanece. Então apenas devemos digitar um Enter, que ele irá nos trazer o cadastro conforme cadastramos anteriormente. Porém, agora a aba Imóveis está habilitada. Então, ou seja, se eu clicar na aba Imóveis, eu posso agora vincular em qual imóvel o Roberto da Silva vai morar. Então, ou seja, para isso eu clico nessa caixinha do lado de Imóveis e localizo qual é a quadra e lote. Perceba que ele me mostrou as duas quadras e lotes que nós tínhamos no vídeo que nós tínhamos localizado anteriormente. Por quê? Porque nenhuma dessas duas quadras e lotes tem ninguém morando. Então, ou seja, o sistema vai me mostrar só as que estão disponíveis. As que estão já alocadas para algum morador, ele não vai mostrar. Então, por exemplo, vou selecionar a quadra 9 e lote 10, que é onde ele mora. E seleciono confirmar. Perceba que aqui ele vai mostrar um campo chamado data de aquisição. É quando este proprietário adquiriu este imóvel. Vou dar o exemplo como se fosse em janeiro de 2016. 1 de janeiro de 2016. E eu clico em adicionar. Perceba que agora o imóvel estará registrado em nome de Roberto da Silva. Ok? Agora eu posso cadastrar os dependentes deste proprietário. Por exemplo, a esposa. Clicamos aqui na parte inferior no botão chamado Dependentes. No campo PIN do dependente, eu vou digitar o RG da esposa dele, por exemplo, 87, 86, 85. Digito Enter. Irá mostrar uma mensagem igual a quando cadastramos o Roberto. Clicamos em Sim. E digitamos o nome da esposa dele, por exemplo. Evelyn da Silva. Novamente, nenhum dos campos aqui embaixo é obrigatório, fica a critério da associação definir quais são os campos mais importantes. Por exemplo, esposa. Coloco o RG dela. E o CPF. E vou localizar uma foto, igual eu fiz no morador. Aqui a foto dela. Ela não possui carro, por exemplo, ela dirige o carro dele. Na aba Acesso é a mesma coisa. Desmarcamos tudo, caso esteja marcado. E se ela está autorizada a receber visitas, conforme o cadastro do Roberto. Selecionamos então, está autorizada a receber visita. No campo Grupos, a mesma coisa. Perceba que o grupo padrão vai vir como número 1. Se eu souber de cor, por exemplo, que o morador é o número 5, eu não preciso vir aqui para localizar. Eu posso simplesmente digitar 5 e apertar a tecla Enter. Ele irá me trazer a descrição, morador. No campo Cartões, eu vou colocar o cartão relativo a Evelyn, tendo em vista que ela é um dependente, ela também deve possuir um cartão de acesso. Posso localizar por aqui. Clico em confirmar. No campo endereço, posso informar o endereço residencial dela. Salvar. Após isso, o cadastro de dependente já está concluído. Clico em sair. Voltamos para o cadastro de morador e clicamos em salvar. Perceba que agora, quando eu for em imóveis e selecionar a quadra e lote 9 e 10, que ela já vai estar agora vinculado ao Roberto da Silva, que é o proprietário.
Na aba locação, visualizaremos se tem alguém que está morando nessa quadrilote. Por exemplo, alguém que está alugando. Por exemplo, o Roberto é dono, mas ele não mora. Ele está alugando a residência. Alguém está morando na casa dele? No caso aqui, não. Agora iremos fazer um cadastro de um locatário, por exemplo. Vamos supor que o Roberto não more. Vamos cadastrar um locatário. Para isso, clicamos aqui no botão locatários. Informa o RG do locatário. Irá emitir que a pessoa não existe no banco de dados. Clique em sim. Informa o nome da pessoa, por exemplo, Leonardo Ruggiero. E clico aqui para localizar uma foto. Por exemplo, aqui. Defino os campos que eu considero como essenciais para o cadastro. RG, CPF, o veículo, a cor. Mesma coisa como se fosse no cadastro do morador. Na guia acesso, desmarco tudo. Coloco se ele está autorizado ou não a receber visitantes. Nos grupos, altero o grupo para morador. Em cartões, vinculo o número do cartão desta pessoa. No endereço, posso colocar o endereço dele. Perceba que ainda as abas imóveis, históricos e dependentes estão desativadas. Por quê? Porque eu ainda não salvei o cadastro. Depois que eu salvar, ele vai me deixar o RG aqui, aperto Enter e agora está habilitado, dependentes imóveis. No campo imóvel, agora eu vou colocar que ele loca, por exemplo, a quadra 9, lote 10. Então eu seleciono aqui nessa caixa do lado, aponto para a quadra 9, lote 10, confirmo, coloco qual é a data inicial que ele está locando e qual é a data final. Para que serve isso? Data inicial e data final. Para quando chegar nessa validade, por exemplo, 1/6/2017, ele não vai mais conseguir acessar o controle de acesso do condomínio, porque vai constar que ele é um locatário que está com a data final vencida dessa quadrilote. Para isso, ele deve procurar a administração do condomínio, para que a administração conceda uma nova data final para ele, por exemplo, 2018. Ok? Após isso, após preencher a data inicial e final, clicamos em adicionar. Perceba que agora a quadrilote será vinculada, que o imóvel será vinculado a este locatário, Leonardo Ruggiero. Caso ele possua dependentes, podemos cadastrar os dependentes dele, igual a gente fez no proprietário. Se ele não possuir, só clicar em sair. Clicamos em salvar. Perceba que agora, quando formos lá em imóveis, selecionar quadra 9, lote 10, ela está em nome de Roberto da Silva, porém quem loca é o Leonardo Ruggiero, que começou a locar no dia 1/6/2016 e vai finalizar em 1/6/2017. Com essas informações, já podemos criar um cadastro bem completo, tanto dos imóveis, dos proprietários e dos locatários, para um melhor uso do sistema. Obrigado.